Olá malta, estamos aqui com mais um vídeo e desta vez trago-vos a review sem spoilers de Rage of Dragons. O autor é Evan Winter e este foi o primeiro livro, não é o primeiro livro que eu li em inglês, mas foi a primeira vez que eu comecei uma série a ler em inglês. Portanto, há algumas coisas para começar a entender a série e isso foi muito lento, mas já passamos dessa parte. Então, vamos começar, como é de lei, pelo resumo do livro, uma pequena introdução à história, mas quem quiser não saber nada a quando for ler o livro, então eu vou meter o tempo aqui. Só para avisar também que este livro não tem tradução em português. Não sei se tem em português do Brasil, se preferirem, mas eu não gosto muito. Mas se quiserem ler então vai ter de ser em inglês. Portanto, se ainda estão aqui no vídeo, acredito que querem ouvir a introdução da história. A história começa muito tempo antes e temos a fuga do Edéni, que é um povo, da sua terra natal para outro continente. Este continente já era ocupado pelos Shiden, acho eu, mas eles vão começando a conquistar terreno e a expulsar o povo que já estava nessa terra para conseguir ter espaço para si. Eles chamam-se a si mesmos os escolhidos pela deusa e têm o poder, que neste livro chama-se os gifts, os presentes, de conseguir chamar dragões. Aí estas só as mulheres conseguem. Eu acredito que é uma em cada 10.000 ou uma em cada 1.000. E os homens conseguem ser enervados por certas mulheres e ficam muito maiores, muito mais fortes, muito mais monstruosos e destrutivos. E passado então para o presente, os Edéni já conquistaram muito mais terreno e já avançaram em direção do centro, porque é uma península, o mapa, vieram pelo mar e foram conquistando em direção à terra, em direção ao centro do continente. Enquanto os Shiden, já não é muito bem, mas pronto, o outro povo, que não é o povo principal, também tem os seus gifts dados pela deusa, mas também tem a sua curse. Eles dizem que são amaldiçoados pela deusa. Por isso, o povo de Edéni acha-se que é o povo escolhido, porque não foi amaldiçoado. Mas pronto, a história gira em torno então, do personagem principal, que é o Tao, que então nasce no presente, e acontece umas 1001 peripécias que o faz sair numa aventura de vingança. Portanto, meio que um Daryl da vida. Também, nesta sociedade, está estratificada, onde temos os comuns em baixo e os nobres em cima. Pois entre os comuns também tem os druids, que são mesmo escravos, que não fazem nada, e os outros comuns, que tiveram treino militar e que tiveram na frente de batalha. Portanto, quem não quer ir para a guerra tem de ir ser druids. Outro ponto que eu também acredito que me esqueci de afirmar. A guerra que começou lá atrás, entre os dois povos, continua no presente. E pronto, e se um comum não quer virar um druid, que é então um escravo, tem de ir para essa guerra entre povos. Acredito que dei assim uma ideia básica da história, sem dar nenhum spoiler muito major. Portanto, espero que vos tenha aguçado a vontade de ler este livro. Vou começar a falar um ponto negativo. Acho que raramente começo pelos pontos negativos, mas este foi um ponto negativo muito atrelado ao início, 2 até. Mas também pode ser muito a ver com o facto de ser em inglês. Primeiro foi o facto de acrescentar muitas palavras novas que não existem em nenhuma língua e não dizerem o que cada uma é. Portanto, foi muito difícil eu perceber o que é que cada palavra queria dizer. Tinha de ser pelo contexto. Ainda por cima, estava em inglês. Eu nem sabia se aquela palavra
era inventada ou só eu que não sabia o inglês suficiente. E depois, outro ponto que eu também achei negativo em relação ao início é que eu senti que foi muito lento. Até acontecer alguma cena de interessante, ui, demorou muito. E depois, ainda para mais, para ser em inglês, a minha vontade de ler já não está no máximo. Portanto, foi muito difícil passar o início do livro. Mas sim, eu consegui acabar. Um pequeno ponto que eu assim resumi esta história é meio como um Game of Thrones, só que africano. Porque esta história tem muito base no continente africano, no povo de origem africana, e acredito que também nas suas histórias. E é um Game of Thrones no sentido de é uma espécie de guerra medieval, talvez um bocadinho mais antiga, porque percebe-se que é muito rudimentar, tanto as armas que usam, como todo o contexto. E portanto, se têm interesse em conhecer um bocadinho mais da cultura africana, creio que este vai ser um livro bastante interessante para isso. Um dos pontos que eu achei interessante, que foi totalmente diferente do normal, foi, nesta sociedade, a importância que dão às mulheres. Por exemplo, é a mulher que dá o nome, o apelido ao filho. E à filha, pronto. E quem de um casamento entre um homem e uma mulher, o homem é que ganha o valor que a mulher tem pelo casamento. Não é, por exemplo, a mulher tentar casar com um homem mais rico para ganhar poder. Neste mundo, nesta sociedade, não, é totalmente o contrário. O homem casa-se com a mulher e ganha todo o poder que esta tem. Até porque é uma monarquia feminina, não sei como é que isso, reinarquia, não sei se isso tem nome, mas o poder principal é uma rainha e é passado de mãe para filha. Pronto, ao mesmo tempo que a mulher é dada muita importância nesta sociedade, a guerra é dada ainda mais. Agora, quem está nesta parte do vídeo e ouviu o pequeno resumo vai perceber o porque é que eu disse isto. Mas basicamente, sem dar muito spoiler, sem trazer quase nada da história, dependentemente se tu vais para a guerra ou não queres ir, a tua vida e a tua percepção na sociedade é totalmente diferente. É quase visto entre um lixo ou alguém que ajudou a sociedade. E eles dão muito valor a ter feito o trabalho militar e ter participado no exército. Vindo eu de ler Red Rising e Mistborn, nesta história senti que a sociedade é muito imutável. O que eu quero dizer com isto? Não houve aquela ideia do personagem principal em dizer que vai mudar a organização social, a estratificação, em que vai dar poder aos comuns e fazer com que estes sejam iguais aos nobres. Ele acredita nisso, mas em momento algum vai criar uma guerra civil para provar os seus pontos e levar os comuns todos ao seu lado. Portanto, se estão à espera de algo mais ou menos parecido com isso, não vão encontrar neste livro. O Tao, o personagem principal, é pura vingança, puro ódio, e ele fez passar literalmente pelo inferno só para chegar ao fim da sua vingança. Tipo, o ódio dele é muito, mas muito mais forte que, por exemplo, que o ódio do Daryl perante os Dourados. É totalmente diferente. E depois o que eles vão passar também é totalmente diferente. Mas acho que é muito mais parecido, o Tao é muito mais parecido com a Rin. Se leram Poppy War, vão perceber. É uma personagem, estes são dois personagens totalmente desmedidos. Eles vivem para a guerra e para a matança e só. Completamente doidos. Portanto, se gostaram da Rin, também vão gostar do Tao. Agora, são doidos. Eu vou ser sincero e dar a minha opinião.
não era muito fã da Rin, também não sou muito fã do Tao, simplesmente porque prefiro mais aqueles personagens frios e calculistas. Mas estes personagens desmedidos têm tanto ódio e tanta vontade de matar que nem pensam. Eu fico, para, dá um passo atrás, olha a situação como um todo e usa os teus 2 únicos neurónios que não estão a pensar em esquartejar e fazer o outro sangrar e tu vais sair dessa situação. Mas não, eles não pensam e vão de cabeça para as coisas. Pode ser um ponto positivo, como pode ser um ponto negativo. Mas pronto, eu prefiro personagens mais que pensam mais. Agora, quanto ao fim, acho que a ação foi muito boa, foi a parte, o ápice do livro, só que não, para além de não ser um final fechado, portanto vão ter que ler o segundo livro, eu já estou a ler, acredito que ele até agora só tenha lançado o segundo, ele deve querer lançar 4, mas só lançou o primeiro e o segundo, se não estou em erro. Mas pronto, voltando a falar do final. Para além de então não ser um final fechado, não acho que seja assim um final tão épico como, por exemplo, os do Brandon Sanderson. Foi simplesmente aconteceu aquilo e pronto, aconteceu. Foi interessante. Esqueci-me de avisar, mas ao longo do livro há mortes. Há personagens ditos bonzinhos que morrem. Portanto, se acham que isso é um ponto positivo, como eu acho, leiam o livro, porque torna real, que eu já disse isso em muitos vídeos, mas pronto. Então, voltando a falar do fim, tem muita ação e muito crazy, mas não há aquele final muito grandioso. Até porque vai encadear com o segundo livro. Se bem que Mistborn, o primeiro, teve um final bem fixe e conseguiu encadear. Mas pronto. Agora, a parte da review está feita. Vou passar agora então à minha avaliação que dei a este livro. Portanto, este livro eu vou dar 4 estrelas. Mas não é aquele 4 estrelas, quase 5, 4,5, não, um 4, mais perto do 3 do que do 5. A história é interessante, eu gosto de uma boa vingança, mas não sei, falta-me algo para devorar o livro. Houve muitos momentos que eu gostei de ler e que queria continuar a ler, por isso é que é mais de 3, é mais de metade. É um livro que eu gostei de ler. Só que também houve outros que eu ficava quase a adormecer. E para além de ser difícil de acompanhar o início, também pode ser porque estava em inglês. Acredito que esta pontuação mais baixa, se bem que não é uma pontuação baixa por nada, tipo, não é uma pontuação baixa, o 4, mas pronto, mais baixa do que talvez a média que eu dei aos outros livros, tenha muito a ver com o facto de ser inglês e não tenho assim tanta à vontade, tenho de ser sincero em relação a isso. Mas também houve partes então que eu senti dificuldade a ler e o que eu menos consegui imaginar foi o contexto, como é que eu quero dizer com isto? Visualizar o sítio onde eles estavam, como é que era, as cidades, as casas, a passagem final, a ação final, no sítio onde é, também achei muito difícil de perceber. Consegui imaginar o que é que era, mas isso acredito que seja muito porque estava em inglês. Então, mas pronto. Acredito que sejam 4 estrelas. Vocês, então, se quiserem ler, vão ter de ler em inglês. Se já leram, então digam aí nos comentários se concordam ou não comigo. Eu já estou a ler o segundo livro, portanto, mais tarde ou mais cedo vou trazer review desse. E vou ficar por aqui. O vídeo já está bastante longo, portanto espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Se não gostaram, então também aproveitem e digam nos comentários o que posso melhorar. Estou aqui com um novo look, portanto digam também nos comentários se gostaram do novo look. E é isso. Inscrevam-se se quiserem continuar a receber vídeos sobre leitura, sobre review de livros.
e ativem os sininhos para receberem notificação sempre que sair um novo vídeo. Eu vou ficar por aqui. Um grande beijo, tchau e boas leituras.